Olá, tudo bem? Meu nome é Patrick Benício, da FEComp 19, e eu estou aqui para apresentar sobre o problema da implantação do 5G. Tanto os problemas em questão da tecnologia, quanto o problema da implantação nos Estados Unidos em si. E quando falamos em problemas relacionados ao 5G, é inegável também não relatar os problemas ocorridos na sua tecnologia anterior, que foi o 4G, que eram justamente seus problemas de frequência. O que aconteceu? Assim, quando o uso do 4G começou a se acentuar, várias medidas foram tomadas, principalmente em relação à infraestrutura dos locais, certo? E dessa forma, em prol dessa revolução, que foi algo extremamente difundido em territórios nacional, foi abolido o sinal de analógico de TV. Tudo isso em razão do desempenho da tecnologia 4G. Assim, as redes 4G elas poderiam operar em 700 MHz, alcançando melhores resultados com as ondas milimétricas. E a vantagem de ter liberado esses 700 MHz para o 4G foi justamente melhorar o seu alcance e a penetração em paredes pelo fato de ser uma frequência muito baixa. E é exatamente nesse ponto que se encontra o problema do 4G. Como nós podemos observar na imagem, o 4G ele trabalha com a frequência máxima de 6 GHz. E o 5G ele começa a trabalhar numa frequência a partir de 24 GHz, que pode chegar ou até mesmo ultrapassar 100 GHz de banda. O que isso pode ocasionar? Em vários problemas, porque essas ondas milimétricas elas têm dificuldade até mesmo de atravessar a sua mão quando elas são muito altas. O que significa que, se a tecnologia não for implantada de uma forma correta, você pode simplesmente segurar seu celular com a mão e afetar o sinal do 5G, porque ele não vai conseguir penetrar a sua pele. E aqui nós podemos observar que existe uma comparação entre o 4G, que é a tecnologia anterior, e a tecnologia 5G, que é a nova a ser implantada. É que a gente pode observar que as frequências elas são mais baixas e que o comprimento de onda é mais longo em comparação ao 5G. E assim ela consegue fazer toda essa penetração tanto em prédios quanto outros tipos de obstáculos. E já o 5G, por se tratar de uma frequência mais alta, ele tem essa dificuldade. Mas, entre pós e contras, a latência média da tecnologia 4G é de 10 milissegundos. E a latência média da rede 5G é apenas 1 milissegundo. É bem mais rápido. E também existe uma polêmica muito interessante em relação ao 5G, que é a questão da radiação. E, às vezes, muitas pessoas se perguntavam no início, quando foi mencionado o fator da nova tecnologia, se essa tecnologia ela poderia ser radioativa ou não. E diante de vários estudos que investigaram efeitos biológicos, como genotoxicidade, proliferação celular e expressão gênica, foram levantados mais de 31 pesquisas em fatores epidemiológicos que analisaram essas exposições a radares que usam frequências similares ao 5G. E a conclusão foi que nenhum desses estudos evidenciou de forma comprovada que ondas de rádio de baixo ou alto nível, como as de rede 5G, são perigosas para a nossa saúde. E assim também confirmou a Organização Mundial da Saúde. Então, nesse sentido, a gente pode ficar despreocupado com a nova tecnologia, que ela não é radioativa. Mas é uma curiosidade interessante que eu trago aqui. Bom, quando a gente falou das frequências, aconteceu algo muito interessante, né? Você tem uma nova tecnologia, porém essa nova tecnologia ela é tão diferente, tão espetacular que acaba que ela traz esse problema, principalmente em relação à frequência. Mas vários estudos foram feitos diante da indústria para arrumar soluções para esse pequeno problema em relação a atravessar paredes e objetos. E o primeiro deles, uma primeira solução, simplesmente fazer com que o 5G ele não seja restrito à frequência de 24 a 100 GHz. Ele possa operar em uma frequência mais baixa, que vai restringir um pouco a sua potência, mas não vai deixar de funcionar. E essas subfrequências, elas são chamadas de sub-C ou sub-6, que operam em menos de 6 GHz, o que torna o funcionamento um pouco mais próximo do 4G que a gente tem hoje.
E isso facilita bastante a cobertura, que se torna mais ampla e acarreta também uma perca menor da qualidade de sinal em relação a usar toda aquela frequência. Também tem outras alternativas sendo projetadas para lidar com essas restrições de onda, como, por exemplo, em locais fechados, terem uma preferência pelo uso de captadores de sinais na parte externa de um aparelho, que vai retransmitir esse sinal internamente e assim sendo uma solução para lidar com a dificuldade da penetração em ambientes externos. É por isso que a gente pode notar que você simplesmente não pode pegar um celular e já querer usar o 5G nele. Ele já tem que vir preparado para essa tecnologia. E é justamente isso que acontece. Ele já vem com alguns captadores de frequência que alternam. E isso melhora bastante na usabilidade do 5G em locais fechados. É por isso que já vem determinado aparelho preparado para esse tipo de tecnologia. Mas nem só de coisas boas vivem as novas tecnologias. A grande preocupação das redes 5G são justamente os ataques cibernéticos e a vulnerabilidade. Porque as redes 5G foram projetadas, na verdade, para conectar todos e a tudo de forma muito rápida. Mas se a gente for parar para analisar, quanto maior o número de equipamentos interconectados, maior será uma possível superfície de um ataque. Assim, com a difusão do 5G, esperam-se que milhões ou bilhões de aparelhos estejam conectados, mas, ao mesmo tempo, a segurança desses aparelhos, elas meio que ficam... É aplicada apenas uma porcentagem disso, porque está tudo meio que interconectado. E isso acaba tornando o 5G muito vulnerável. E isso geralmente não pode ser ignorado de forma alguma. E atualmente um dos principais ataques que a gente tem em ciência é justamente os ataques de phishing, né? Que um cybercriminoso simplesmente pode instalar algum malware, algum programinha para simplesmente roubar os dados de uma pessoa. E isso no 5G pode ter uma escala muito maior, porque ele pode lançar esse mesmo programa, mas para uma conexão de computadores e redes muito maior. E isso pode ser um grande problema. E também se torna bastante problemático porque com a tendência do crescimento tecnológico, os ataques eles também sobem. E como a gente pode notar na nossa realidade de pandemia e tudo mais, o trabalho home office ele acabou se tornando extremamente popular. E assim, mais e mais pessoas acabam se conectando, acabam estando conectadas ao mesmo tempo, o que pode implicar ainda mais nesse tipo de ataque, porque vai afetar mais pessoas, mais dispositivos, e assim segue. Agora, o 5G nos Estados Unidos, o que está acontecendo? O que está acontecendo por lá? Bom, se a gente for pesquisar a fundo, as velocidades da conexão 5G norte-americanas, elas têm um download muito abaixo do que é esperado para uma rede nova. Fica um pouco acima ali dos 50 megas, o que não é ideal, parece até mesmo 4G, na verdade. E a principal causa disso é uma barreira criada por várias operadoras que operam por lá, porque eles teriam que gastar muito dinheiro para poder modificar toda a infraestrutura exigida para realmente, de fato, aplicar a nova tecnologia. Só para medida de comparação, em outros lugares do mundo onde realmente o 5G é aplicado com toda a sua infraestrutura e tudo mais, a velocidade do 5G em download, em média, na Coreia do Sul, chega na casa dos 472 megabits. E na Bulgária, por exemplo, 402 megabits. E assim, os valores eles podem passar até disso, dependendo de acordo com o seu plano e da operadora. E isso não é uma realidade nos Estados Unidos, porque ele tem justamente essa dificuldade com a infraestrutura. E, em contrapartida, a sua principal, vamos dizer, entre aspas, né, bem entre aspas mesmo, inimiga, assim, em termos comerciais, a China já atinge o 5G verdadeiro em 376 cidades, que é um dos maiores índices mundiais, e com mais de 1 milhão de bases transmissoras e 392 milhões de domicílios que estão conectados a essa nova tecnologia.
E lá a velocidade média do 5G é em torno de 212 megabits. E, inclusive, marcas da China mesmo, que são naturais de lá, já estudam como implantar uma possível tecnologia 6G. Já estão sendo estudadas e ela promete ser até 50 vezes mais rápido e mais eficiente do que o nosso 5G. O 5G, né? Bom, e falando ainda dos Estados Unidos, um dos grandes problemas também na implantação da rede 5G é justamente a interferência dela com a banda C. Ou seja, a banda C, ela é uma faixa de frequência onde os satélites de lá utilizam para realizar comunicação, utilizando um espectro de frequência entre 3.7 a 6.4 GHz, que é justamente a frequência inicial que eu falei que eles tentaram reduzir para que o 5G se tornasse mais acessível. Assim, ele acaba atrapalhando os dados analógicos e digitais, gerando estabilidade de sinal e permitindo que informações elas continuem trafegando, mesmo sob condições críticas, o que acaba atrapalhando bastante. E, como a gente mencionou no comecinho, o 5G dos Estados Unidos ele é basicamente um 5G que a gente pode classificar ele como um 5G de mentirinha, porque na época do 4G, quando a tecnologia 4G foi lançada, eles colocaram lá que existia essa tecnologia 4G nos Estados Unidos, porém ela não era um 4G, ela era um 3G Plus, que também é conhecida como HSPA Plus. E é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento. Eles aplicam o 5G, afirmando que essa nova tecnologia, mas na verdade o que eles usam é um chamado 5G-E, com um E bem pequenininho aqui no local, na barrinha de sinal, que afirma que você está numa rede 5G, mas na verdade essa rede ela não é geralmente uma rede 5G, ela é uma rede 4.5G. Aqui no Brasil, em alguns locais, a gente tem essa rede, e ela aqui é conhecida como 4.5G, e lá é conhecido como 5G-E. O que faz com que a nomenclatura aqui no Brasil seja mais honesta, porque ela não é de fato uma tecnologia 5G, ela é apenas uma tecnologia 4G melhorada. E por fim, um dos fatores também que atrapalham o avanço do 5G nos Estados Unidos é simplesmente o fator da aviação. As empresas temem que o sinal de 5G, justamente por causa da banda C, perturbem os sistemas de navegação de aviões por lá, principalmente em relação a situações de mau tempo e tudo mais, e alertam que o uso dessas ondas milimétricas para o 5G, especificamente a frequência mais alta, que é a de 24 GHz, pode afetar equipamentos também de previsão do tempo, o que pode dificultar situações externas, como furacões e tudo mais. Justamente como mencionado anteriormente, ela também pode afetar toda a questão da aparelhagem do avião, tanto os sensores externos quanto os sensores internos. E onde que o Brasil entra nisso, no meio dessa possível guerra mundial? Quando nós falamos de 5G, as opiniões são bastante divididas, porque os Estados Unidos não querem, de maneira alguma, que o Brasil se alie à China. E como seria essa aliança? Seria justamente por meio da Huawei. A Huawei é uma grande empresa de infraestrutura e tecnologia que tem excelente infraestrutura de 5G. E ela ofereceu para o Brasil. Porém, os EO não aceitam porque eles têm ideologias muito distintas. Tanto seja por capitalismo, ou comunismo, ou por problemas de competição de guerra comercial, já que ambos são as maiores potências e cada um anda competindo, né? Assim, acaba que meio que refletindo na nossa situação, onde o nosso país ele teria que definir através do presidente ou da Câmara se liberaria a Huawei para fornecer a infraestrutura 5G. Porém, como o Brasil é um grande aliado e parceiro comercial dos Estados Unidos, isso se torna mais difícil, porque aceitar essa parceria não seria algo bom
do ponto de vista econômico, visto que os Estados Unidos são um dos maiores clientes importadores do Brasil. E isso também poderia afetar demais nas relações futuras. E assim, eles ainda estão nesse impasse, ainda não foi decidido o que será feito. Aí, devido à pandemia e tudo mais, a Anatel ela ainda não publicou algum edital de licitação de faixa e nem algo do tipo, justamente pelas limitações que a pandemia determinou. Assim, sendo bastante restritiva, né, em medidas de medidas sanitárias em relação ao vírus e as suas variantes. E dessa forma, o 5G aqui no Brasil, ele ainda engatinha muito devagar. Algumas regiões elas já têm o 5G por meio claro e por meio de outras empresas, né, que tentam trazer, mas ainda a infraestrutura por completo ainda não foi definida. E aqui do lado a gente pode observar que aqui no Brasil ainda há muita dificuldade no acesso do 4G. Embora ele já esteja bem difundido no país, há ainda boa parte do país que usa a rede 3G e algumas partes que usa a rede 2G ainda. Então não é algo assim muito fácil de se implantar, principalmente pelos seus custos e também pela parte de infraestrutura. É isso, muito obrigado. Essa foi a minha apresentação e espero que tenha agregado algum conhecimento e é isso.